tenho certeza que Deus falou com cada um de nós. Eu sempre falo com Deus, eu oro, eu busco a presença de Deus, e eu jejuo. Eu falei com Deus assim: Deus, por que o Senhor só manda para mim palavras duras para a tua igreja? E esqueci. A última palavra que eu preguei falou. E esse amigo que Deus interrompeu a palavra que eu fiquei a noite inteira pregando para as árvores. Eu abri a janela do meu quarto e eu não conseguia. Eu quero te informar que tem algo de extraordinário nessa noite. E esse algo de extraordinário tem um nome: Espírito Santo. Glória! Ele está nessa noite. E eu tenho certeza que você não vai sair daqui do mesmo jeito que você não. Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Abra a Bíblia no livro de Juízes, e o capítulo de número 6, e o versículo de 12. Obrigado mais uma vez. Senhor Deus, esse lugar, já agradeço mais uma vez. Deixa eu casos, Juízes capítulo 6, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do cavalo que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiezita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Repita-me: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão valoroso. Vamos ouvir as mulheres. O Senhor é contigo, varoa valorosa. O Senhor é contigo, varoa valorosa. Pode tomar os nossos assentos, por favor. Como eu disse, Deus ele me deu essa palavra. E essa palavra ela deu muito forte no meu coração. No livro de Juízes, e o capítulo de número 6, narra uma história desse homem chamado Gideão. No versículo de número 5, conta uma história de guerra, venceram uma guerra. A Bíblia diz que por 40 anos houve paz na terra. Porém, diz que os filhos de Israel, que perecia diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. A Bíblia ela narra essa história. Os midianitas, eles eram constituídos por 5 famílias. Midian, ele era um filho de Abraão com Quetura, o quarto filho de Abraão com Quetura. Quando nós olhamos essa história, o povo de Israel, ele era o filho de Abraão com Sara, era o filho da promessa. Aí agora a Bíblia diz que Sara morre e Abraão casa-se com Quetura e tem 6 filhos com ela.
E desses 6 filhos, 5 deles se constituem 5 famílias poderosas na terra. A Bíblia narra essa história, dizendo que os filhos de Israel, eles plantavam todo tipo de alimento. Eles tinham bois, eles tinham vacas, eles tinham jumentos, eles tinham ovelhas. Mas a Bíblia diz que eles fizeram mal e se esqueceram das promessas, daquilo que o Senhor tinha dado para eles. E por eles se esquecerem da promessa, a Bíblia diz que Deus os entregou às mãos dos midianitas. Os midianitas, eles desciam em favor de Gaza, eles desciam pela terra, e tudo que Israel plantava, eles arrancavam, eles destruíam aquele lugar aonde era se plantado. Eles roubavam tudo aquilo que Israel plantava e levavam embora e riam do povo de Israel. A Bíblia diz e continua dizendo que eles não tinham dó. Eram homens cruéis que desciam para arrebentar as famílias. A Bíblia também continua nos dizendo que esse povo de Israel, eles começaram a cavar covas, eles começaram a cavar cavernas e fortificações, porque eles sabiam que quando os midianitas eles desciam, eles se escondiam nessas cavernas, eles se escondiam nesses montes, e eles se escondiam nessa fortificação. Eles não tinham dó. Os midianitas, eles não tinham dó. Agora, eles era tão fácil descer para aquele lugar, e além de tudo, eles ainda tinham as mãos de Deus a favor deles, que eles começaram então a também chamar os amalequitas. Os amalequitas também é da descendência de Abraão, porque os amalequitas eram filhos de Esaú, o irmão de Jacó. Aí a coisa era tão maior que eles começaram também a chamar as pessoas do Oriente, que eram os árabes. Aí eles desciam como gafanhotos e eles acabavam de destruir tudo aquilo que tinha na terra. Agora você imagina, você vai lá e faz uma plantação na tua casa, na tua fazenda. Você planta milho, você planta uva, você planta azeitona, você planta o trigo, você planta laranja, você faz uma plantação extraordinária. Quando está chegando na época de você colher, lá vem o inimigo, desce na tua casa e rouba tudo. E isso tem acontecido nos dias de hoje. Nós começamos a plantar, nós começamos a fazer projetos na nossa vida, nós começamos a galgar situações grandes, que daqui a pouco nós estamos na igreja, como o nosso cantor ele nos antecedeu. Quando chega uma palavra do altar para cá, não é o Berto que está falando, é a palavra de Deus. Nós temos que pegar e guardar essa palavra. Glória. Mas sabe o que acontece? Nós fingimos que guardamos as palavras, mas quando saímos para fora tudo aquilo que Deus prometeu e dar para nós, o inimigo, os midianitas lá fora, eles roubam aquilo que foi plantado. Verdade, Deus. A Bíblia continua dizendo, eles continuam dizendo que vinham como gafanhotos e não tinha jeito, eles só oprimiam o povo de Israel. Teve uma hora que o povo de Israel, eles não aguentaram mais e eles clamaram a Deus.
vocês estão passando por essa situação porque vocês se inclinaram aos deuses dos amorreus. Os deuses dos amorreus era Dagon, era Haddad, eram deuses. O Haddad, ele era pai de Baal. Eu não sei o que acontecia nesse lugar, a ponto de que eles conheciam o Deus de Israel, mas o profeta falou: esse castigo, ele nos sobreveio, porque vocês estão adorando outros deuses. Oh glória, oh glória a Deus. Olha que coisa interessante. Eu fiz um esboço. Chega aqui em cima, Deus muda tudo. Deus muda a palavra. O povo estava corrompido debaixo de uma estátua chamada Dagon. Eles não queriam se converter a Deus. Meu Deus. A Bíblia diz que apareceu-lhe um anjo. Para quem não sabe, era uma teofania, era uma aparição de Jesus Cristo no Antigo Testamento. A Bíblia diz que ele chega e ele se assenta debaixo de um carvalho. O carvalho, ele tem de 40 a 50 metros de altura. O seu fruto chama-se bolotas. É por isso que lá embaixo, lá em Lucas capítulo de número 15, os porcos, eles eram alimentados do fruto desse carvalho. Mas em algumas traduções da Bíblia está escrito terebinto. O terebinto cresce de 15 metros para cima. Olha a diferença. São árvores parecidas, é da mesma espécie. Mas o terebinto, ele é uma árvore que quando você bate o machado nele, ele exala um cheiro. Meu Deus. Quanto mais você bate naquele terebinto, mais o cheiro é exalado e mais longe ele vai. Eu quero te informar que ainda que os midianitas, eles tenham entrado dentro da tua casa, dentro da tua vida financeira, dentro da tua casa, dentro do teu serviço, dentro da tua família, quanto mais eles batem, mais cheiro de Cristo sobe. Oh glória a Deus! Oh glória! Aí o anjo aparece para Gideão. E Gideão está malhando trigo no lagar. Lagar é lugar de amassar uva. Lagar é lugar de amassar azeitona. O trigo, você faz um feixe grande, pega uma vara grande e começa a bater nele, para que ele solte os grãos. Mas isso é feito em um terreno grande, é feito em uma eira, é feito em um campo aberto. Quanto mais você bate no feixe do trigo, mais ele solta o grão. Quanto mais você bate, mais ele solta o grão. E ele é feito esse serviço, eu repito, em uma área grande. Porque quando ele levanta o trigo, as impurezas saem, a casca sai, e só fica o verdadeiro cereal. Aleluia. Eu quero te informar, ainda que você está pensando, eu estou apanhando como esse trigo, eu quero te informar que é Deus que está ousando fazer isso, porque quando bate a vara,
Gideão, ele estava malhando esse trigo dentro do lugar onde se amassava. Quanto mais ele batia, mais o trigo caía. Quando ele pisava, a diferença era que o trigo pegava o sabor da uva. O trigo pegava o sabor do vinho que estava dentro daquele lagar. Glória a Jesus. O trigo é a palavra revelada. Existem alguns momentos da nossa vida que nós temos que começar a malhar o trigo dentro do lagar. Porque quando você esconde a palavra, quando você começa a esconder a palavra dentro desse lagar que é a tua alma, que é o teu coração, nenhum inimigo consegue roubar. Ele fazia isso porque ele sabia que os midianitas jamais imaginavam que ele estaria malhando o trigo no lagar. O trigo, a palavra revelada. O vinho amassado representava o cheiro do Espírito Santo. Agora, quando eu e você misturamos a palavra com o Espírito Santo, misturamos o pão com o vinho, misturamos o pão com o vinho, porque ele disse: eu sou o pão da vida. E quando você toma o vinho, ele fala: eu fiz uma nova aliança, é no meu sangue. Glória a Jesus. O vinho tem aquela essência de alegria, ainda que esteja escondido, ainda que esteja guardado, para que os midianitas eles não venham a roubar. Ele está pegando o sabor do Espírito. Então guarde essa palavra, guarde o vinho dentro do teu coração, guarde o pão da vida. Porque o pão, ele dá sustentabilidade para a nossa vida. O pão, ele sustenta a nossa alma. Mas o vinho, ele produz vida. O sangue de Cristo, ele produz vida. Olha! Se o trigo fosse malhado na eira, ele pegaria o gosto do pó, do barro, significando que era um homem. E o homem, quando pega o gosto do barro, o inimigo vem e rouba, porque está em campo aberto. Mas quando está em campo fechado, aí aparece um anjo e fala para ele: varão valoroso, o Senhor é contigo. A primeira coisa que ele faz: se o Senhor é comigo, se o Senhor é conosco, então por que nós temos que passar por esse momento e esconder o nosso alimento? Cadê o Deus que os nossos pais contavam quando nós saímos do Egito? Ele disse: os nossos pais, maravilha, porque o Senhor tinha tirado-nos do Egito e nos trouxe para cá, e agora vem esse povo infeliz, que é da mesma raça nossa, mas eles não estão tendo piedade de nós, eles estão vindo aqui e destruindo a nossa terra, a ponto de eu ter que esconder. Irmãos, vamos começar a fechar nossa boca por aquilo que nós temos que fazer. Aleluia. Você tem que comprar um carro, fica só você e o carro. Você vai comprar uma casa, fica só você e a tua casa. Não conta para ninguém o teu problema. Esconde o teu problema no lagar. Você começa a falar: olha só,
bênção que Deus tem na tua vida. Estão querendo roubar a bênção de Deus. Gideão faz todo esse propósito com Deus. Faz essa conversa com Deus e aí o anjo fala para ele: Gideão, Deus é contigo, varão valoroso. Gideão, então, ele não sabendo o que falar mais, ele fala para Deus: já que o Senhor é comigo, eu não espere aqui, toma conta desse lugar por causa dos midianitas, fique aqui, porque eu vou na minha casa, eu vou fazer uma oferta para você. Ele pegou 22 litros de farinha, ele fez um bolo, ele pegou um cabrito e fez um caldo. Isso não foi de uma hora para outra, demorou para ser cozido. Quando ele desce, o anjo do Senhor estava lá. Eu trouxe uma oferta para você. Quero ver se o Senhor é comigo mesmo, se o Senhor vai aceitar. Ele coloca o cabrito, os pães na pedra, e o anjo fala: agora joga o caldo por cima. O anjo pega a ponta da vara e toca na penha. A penha pega fogo, a pedra pega fogo, e o altar é consumido. E Gideão fala: eu tenho certeza que agora Deus falou comigo, porque na hora que tocou, o anjo subiu com ele, com a oferta dele. Eu quero te informar, às vezes nós achamos que esse negócio de oferta é coisa só das outras igrejas, querendo roubar. Escuta, está na Bíblia: faça uma oferta para Deus. Abraão fez a oferta para Deus. Isaac fez uma oferta para Deus. Algumas outras pessoas fizeram uma oferta, mas Gideão fez essa oferta e foi aceita por Deus. Aí ele fala: agora eu vou morrer. Vou morrer porque eu vi a Deus. Deus fala: não. Você vai lutar contra os midianitas. Ele fala: eu sou menor da casa do meu pai. O meu pai é o menor da tribo de Manassés. Você acha que eu vou conseguir lutar contra eles? Deus falou: você vai conseguir, porque todas as vezes que vocês fizeram, deram errado. Só que dessa vez, Deus, eu serei contigo. Eu serei contigo. E tem mais de Deus: você vai vencer os midianitas como fosse só um homem. Só um homem. Olha aí. Ele se alegra com aquela situação. Aí o anjo aparece para ele e fala: Gideão, tem mais uma coisa. Você vai até a casa do teu pai e derruba aquele altar de Baal que está na frente da casa dele. Corta aquele poste, pega aquelas madeiras e faz um altar agora para mim, em um lugar de destaque. Gideão ficou com medo. Ele arrumou 10 pessoas, 10 servos dele, e ele falou: eu tenho que derrubar essa estátua de Baal, mas eu não posso fazer de dia, eu vou ter que fazer à noite. Aleluia, Jesus. Não tem como, irmãos, eu tenho que falar. Não, eu tenho que falar. Não adianta eu querer entrar no lado, às vezes, quando Deus fala para mim, você tem que ir por aqui também. Para você começar a receber a promessa de Deus, as bênçãos de Deus, você é obrigado a derrubar o altar de Baal que está na tua casa. O Baal
se prostra à noite na tua casa. Começa a oração e começa a perguntar para Deus: o que está atrapalhando a tua vida? Qual é a estátua? Qual é o Deus que está atrapalhando a tua vida? Meu Deus. Esse altar tem que ser derrubado. O diabo não tem poder na tua casa. O diabo não tem poder na tua família. Os midianitas não têm poder na tua empresa. Os midianitas, o diabo não tem poder na tua vida financeira, na tua vida espiritual, na tua vida material, na tua vida conjugal. Ele tem que bater em retirada. Aleluia. Senhor, se tiver alguma estátua de Baal em frente a alguma casa, que seja derrubada agora. Que seja derrubada agora. Agora. Deus não deixa que essa estátua venha ficar na frente da casa dos teus filhos, impedindo as suas bênçãos a entrada. Sim. Aleluia. Meu Deus. Gideão, então, com essa situação, derruba o altar, pega o boi, o segundo boi do pai dele, oferece sacrifício. As pessoas, quando viram aquele ato, quiseram matar a Gideão. Mas Joás disse: se Baal é Deus, ele que se contenta com ele mesmo, ele que se defenda. Gideão então agora passa a entrega. 32.000 soldados para matar os midianitas. Deus falou é muito. Você está com medo do teu inimigo? Deus falou é muito. Vai até ali embaixo. Vai até ali embaixo onde tem água. E aqueles que pegarem a espada e pegarem a água e levar a mão, esses aí que são os escolhidos. Algumas pessoas, eles se dobraram e começaram a beber água que nem os cães. Deus falou: não é esses. Deus fala para Gideão: manda embora os medrosos e os covardes. 31.700 pessoas voltaram para trás. Só ficou 300 pessoas para matar os midianitas. Havia quantos milhares de homens nesse exército? Está atrapalhando a tua vida os midianitas? O inimigo está atrapalhando a tua vida? Não é com muita gente, não. Deus, ele prometeu que você vai vencer como se fosse só um homem, como se fosse uma só mulher. Aleluia, Jesus, eu creio. Aí, Gideão, ele ainda não acreditando naquilo que ele fala com Deus. Se o Senhor for comigo, então vamos fazer um voto. Aqui, nessa época, que esse velo esteja cheio de água. E a relva está seca. No outro dia, ele pegou o velo e espremeu na taça e encheu a água.
espíritos que te alimentam. Você vai destruir. Você vai destruir. Você é um valente de Deus. Você é um valente de Deus. Deus te escolheu. Se conhecermos em nome de Jesus. Eu quero repetir. Molhe a palavra de Deus com o vinho do lagar. Não esqueça de guardar a palavra, que é uma palavra revelada, é uma palavra viva dentro do teu coração. E nunca se esqueça de misturar ela juntamente com o vinho da alegria. Nunca se esqueça que Deus te chamou como vencedor, como vencedora. O inimigo vai ter que bater e retirar. Ele não vai ficar, ainda que sejam muitos, ainda que sejam numerosos, como gafanhotos. Deus já tem preparado cozida. Deus já tem preparado fogo. O fogo começa a sair da nossa boca. Quando começamos a clamar, o fogo começa a sair e o inimigo começa a se confundir. Da onde vem vindo tanto glória? Da onde vem vindo tanto aleluia? Eu não estou acreditando. Eles começam a se confundir no campo de batalha. Aleluia. Quantos quer confundir o inimigo no campo de batalha?